Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Cortei o cabelo, fiz a barba, estou mais apresentável, né? Agora pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje eu vou contar mais um caso bizarro para vocês. E é curioso que muitos dizem não ser possível educar um adulto, né? Quem defende essa tese alega que uma pessoa adulta é simplesmente impossível de ser transformada, porque teoricamente, né, possui uma personalidade formada com suas próprias opiniões, modo de pensar, preferências, caráter e temperamento. De fato, é mesmo difícil as pessoas mudarem. Eu mesmo sempre fui da opinião de que pessoas não mudam, elas apenas escondem muito bem quem realmente são, mas mais cedo ou mais tarde acabam se revelando. Apesar de tudo isso, gente, algumas pessoas compartilham uma opinião totalmente oposta a essa e têm certeza de que a paciência e o talento pedagógico podem fazer milagres. A verdade é que as pessoas mais experientes percebem o quanto é importante analisar com bastante atenção a pessoa que está ao seu lado, estudar suas falhas e entender se podem viver juntos com elas. Afinal de contas, a paixão avassaladora acaba passando e as qualidades negativas com o tempo vão só piorando. Aliás, eu acredito que quando não se trata apenas de pequenas falhas, mas de problemas complexos como vícios, violência e tendência patológica à mentira e manipulação, o melhor mesmo é fugir sem olhar para trás, correr para bem longe. Porém, infelizmente, o que ocorre é que muitas pessoas que vivem essas situações manifestam um desejo agudo e incontrolável de ajudar o outro, custe o que custar, mesmo que seja prejudicando o seu próprio bem-estar ou até mesmo custando a sua vida. E é justamente nesse contexto que vamos detalhar os acontecimentos do caso de hoje. Essa vontade infinita de consertar, de ajudar o parceiro, no final das contas, arruinou a vida de uma jovem britânica chamada Vicky Roberts, que ficou um total de quase 3 anos lutando por seu amor, tentando reeducar seu marido infiel e de tendências sádicas. Bom, gente, Vicky Roberts nasceu em setembro de 1984 no condado de Cheshire, no noroeste da Inglaterra. Ela era a mais nova de 2 filhas em uma família bastante conservadora e profundamente religiosa. Junto com sua irmã, ela frequentava uma escola cristã e também praticava música e cantava no coral. As pessoas ao seu redor a descreviam como uma garota muito gentil, amigável e prestativa, sempre pronta para ajudar os outros. Depois de se formar no ensino médio, a jovem ingressou na universidade e ao mesmo tempo arrumou um emprego em uma loja da rede IKEA para pagar sua própria educação. Foi lá onde a garota conheceu um jovem chamado Michael Roberts, com quem começou uma relação de amizade. O Michael era apenas 1 ano mais velho que a Vicky, trabalhava em um departamento importante dentro da IKEA, praticava esportes, cuidava muito bem da sua saúde e era bastante respeitado por seus amigos e também familiares e colegas de trabalho. Aliás, voltando um pouco no tempo, ele nasceu em junho de 1983, também na região de Cheshire, e ele era o primogênito de um casal de engenheiros químicos muito renomados na indústria regional. Quem o conheceu desde jovem afirmou que ele foi criado com muita rigidez e altas expectativas, principalmente porque era o filho mais velho do casal. Esperava-se que ele fosse assim o exemplo, sabe? O Michael era muito estudioso e ambicioso, ele sempre soube o que queria e corria atrás dos seus objetivos com muita determinação. Já na vida adulta, o Michael tinha um visual atraente, era bem-humorado e bastante inteligente, o que o tornava quase sempre o centro das atenções. Ele se orgulhava de ter tido diversas namoradas, mas nunca teve assim um relacionamento estável e duradouro. A verdade é que o rapaz foi criado achando que era o melhor em tudo, que era o mais bonito, o mais inteligente, o bam 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 da história toda, o rei da cocada preta, sabe?
Como resultado, o Michael desenvolveu um certo distúrbio narcisista, sempre buscando a aprovação de seus pais e se esforçando para ser assim o filho perfeito. Por outro lado, nos relacionamentos ele via a conquista como um jogo emocionante e ao mesmo tempo perigoso, especialmente quando se tratava de garotas inacessíveis e que por qualquer motivo não demonstrassem interesse nele. Ele era um conquistador e ele queria dar o bote, principalmente nas mais difíceis. O elegante Sr. Michael Roberts estava sempre certo de que seria capaz de conquistar qualquer garota que ele quisesse. Ele sempre encarava cada nova paquera como um desafio a ser vencido. E como vocês já devem estar imaginando, foi a Vicky quem o Michael decidiu conquistar a qualquer custo. Ela era uma jovem da igreja, muito calma, quieta e reservada, mas ele decidiu que a queria, não exatamente porque gostasse dela, mas porque não suportava a ideia de que ela não estivesse prostrada aos seus pés. No início, ela mantinha distância do rapaz e recusava até mesmo ofertas inocentes de dar uma volta no parque ou tomar um café em algum lugar. A verdade é que a Vicky passava boa parte do seu tempo livre estudando e nos finais de semana ela ia para a igreja, então ela não estava pensando em namoro naquele momento e muito menos em qualquer relacionamento sério, obviamente. Sabe, gente, levou alguns meses para que o Michael finalmente conseguisse que a Vicky concordasse em sair com ele pela primeira vez. Ele fez um ótimo trabalho como paquerador, viu? Ele foi um rapaz doce, encantador, cortejou a garota com respeito, deu flores para Vicky e presentinhos carinhosos. Ele até a convidou para um jantar em família na casa dos seus pais, que naturalmente gostaram bastante da Vicky. Ela era uma pessoa muito boa, de muito bom coração, né? E era de boa família. Depois de todas essas demonstrações de afeto, a Vicky finalmente passou a acreditar que o Michael era um homem sério e finalmente baixou a guarda. Ele se tornou seu primeiro homem e permaneceu o único com quem ela era verdadeiramente feliz. E isso parecia assim uma obra do destino em sua vida. O Michael também parecia estar apaixonado e pronto para assumir um relacionamento assim para a vida toda, mas não demorou muito para as coisas ficarem meio estranhas. Quem olhava de fora achava que o romance deles parecia perfeito, um verdadeiro conto de fadas. Ambos eram jovens, atraentes, cheios de energia, ambiciosos e fazendo planos enormes para o futuro. Mas em pouco tempo, a Vicky percebeu que seu amado tinha uma peculiaridade. Ela descobriu, da pior forma possível, que o Michael tinha um apetite sexual incontrolável e uma paixão por coisinhas diferentes na cama. No início, ele pegava um pouco mais leve com a Vicky porque tinha medo que ela o deixasse, mas assim que o rapaz percebeu que ela não iria a lugar algum, ele abriu o jogo, tá? A jovem tranquila, modesta e religiosa ficou chocada com o que estava acontecendo, mas como estava perdidamente apaixonada, ela decidiu confiar nele. Por muito tempo, ela não contou a ninguém sobre o que acontecia em seu quarto atrás das portas fechadas. Além disso, o rapaz fez uma proposta de casamento e ela aceitou com muita alegria, acreditando ingenuamente que após o casamento tudo mudaria e o marido pararia com suas experiências bizarras ali na hora H. Em poucos meses, uma das amigas mais próximas da Vicky começou a perceber que ela discretamente disfarçava e escondia contusões e pequenos hematomas em parte de seu corpo. Ela chamou a amiga para conversar e quis saber se o seu noivo estava agredindo ela, e se ela estava precisando de alguma ajuda. Inicialmente, pessoal, a Vicky negou tudo, mas depois admitiu que todas essas marcas eram consequências de experimentos íntimos com o Michael, que tinha uma paixão especial por amarrar pessoas, usar vários brinquedos esquisitos e dispositivos das mais variadas formas e tamanhos. Era assim, muita coisa doida e bizarra.
Mas do outro lado dessa história, gente, o Michael se considerava um amante habilidoso, cheio de energia. A intimidade para ele era uma espécie de arte e forma de expressão. Acontecia às vezes dele ceder quando a Vicky se recusava a participar ali de alguns experimentos completamente loucos e até certo ponto perigosos, né? Mas na grande maioria das vezes ele conseguia persuadir e convencer a jovem apaixonada a fazer tudo o que ele queria ali. Sabe, gente, o tempo passou e após conseguir o seu diploma no ensino superior, a Vicky decidiu mudar de emprego e em pouco tempo foi contratada como gerente de contas em uma grande empresa de logística. Seguindo o conselho da namorada, o Michael também saiu da IKEA e conseguiu um emprego como consultor de vendas em uma das lojas de uma grande rede de varejo. E como sempre acontecia, ele rapidamente se tornou um dos melhores funcionários da empresa, sempre superando as metas de vendas graças ao seu carisma, habilidades de comunicação e persuasão. Em poucos meses, o rapaz foi promovido a consultor sênior e a direção da empresa começou a cogitar sua transferência para a matriz. Para que a tal transferência ocorresse, no entanto, ele precisava passar por alguns treinamentos específicos e aprimorar as suas qualificações. A bem da verdade é que o Michael adorava participar das sessões de treinamento, fazer viagens de negócio para Londres e, obviamente, estava muito orgulhoso de si mesmo. Parecia que ele tinha esquecido completamente de sua jovem noiva, lembrando-se dela apenas quando estava com vontade de namorar, se é que vocês me entendem. Eles já não falavam direito um com o outro, quase nunca saíam juntos e fora do quarto, a Vicky parecia ter deixado de existir para ele. Ao mesmo tempo, ele começou a ter inúmeros casos passageiros. E ele não perdoava ninguém, viu, pessoal? Ele pegava colegas de trabalho, clientes da empresa e até mesmo alguns simples conhecidos. O Michael era literalmente obcecado e viciado em relações íntimas com várias mulheres, e relações daquelas bem pesadas. Enquanto isso, a Vicky descobriu que estava grávida e alegremente compartilhou a notícia com seu noivo. Eles já tinham adiado o casamento por muito tempo e a jovem acreditou cegamente que a notícia da gravidez seria capaz de fazer o Michael se apressar, sabe? Ela acreditou mesmo que ele iria pular de alegria e marcar o casamento para a data mais próxima possível. Mas, na verdade, a notícia de que seria pai deixou o Michael completamente furioso e arrasado. Ele imediatamente começou a insistir que a criança deveria ser retirada, porque os dois ainda eram muito jovens para serem pais e tinham uma vida inteira de curtição pela frente. E que pensariam em ter filhos somente muitos anos mais tarde, que aquele não era o momento. Como vocês já devem estar imaginando, a Vicky, pessoal, ficou chocada com tudo o que estava ouvindo. Ela se recusou totalmente em interromper a gravidez e então o rapaz mudou sua estratégia de persuasão. Ele começou a dizer para a jovem que uma notícia como essa causaria raiva e vergonha em seus pais religiosos, porque sua filha estava vivendo com um homem e engravidou sem ao menos estar casada. No entanto, caso ela retirasse o bebê, isso ficaria somente entre eles e ninguém precisava saber. Portanto, ninguém os julgaria nem nada do tipo. O Michael garantiu ainda que depois do casamento, com certeza, eles teriam lindos e saudáveis filhos. Poucos dias depois, a Vicky cedeu ao poder de persuasão do namorado e foi para o hospital e, infelizmente, diversas complicações aconteceram. Ela ficou no hospital por alguns dias e levou quase 3 semanas para se recuperar completamente. Durante todo esse período, o médico a proibiu categoricamente de ter vida íntima, o que naturalmente deixou o Michael furioso e descontrolado. Foi nesse momento que a Vicky finalmente percebeu que ele tinha alguns problemas mentais e uma verdadeira dependência
de contatos íntimos. Ele ficou completamente louco por estar sendo impedido de manter relações e começou a sair de casa todos os dias, alegando urgências no trabalho. A Vicky suspeitou que ele estivesse procurando a companhia de outras garotas, mas decidiu acreditar na transformação do ser humano. Ela sinceramente esperava que tudo mudaria quando eles se casassem e ela o ajudaria a se livrar dessa dependência, porque o Michael era basicamente um ninfomaníaco. O noivado durou quase 2 anos e o homem aparentemente nem sequer tinha intenção de se casar, porque aparentemente para ele a situação estava muito bem, obrigado. Ele tinha uma noiva que o aguardava fielmente em casa e o servia totalmente no lar, além de inúmeras amantes para todo lado, que inclusive ele trocava regularmente, tá? A Vicky sempre acreditava nele e mesmo quando descobria suas traições, sempre o perdoava desde que ele prometesse que seria a última vez. Mas o tempo passou e a jovem começou a insistir na ideia do casamento, porque queria uma família completa e filhos. Além disso, os pais dela começaram a pressionar para que esse casamento saísse do mundo da fantasia e se tornasse real logo de uma vez por todas. E então os pais do Michael também começaram a fazer perguntas, porque a Vicky era muito querida e eles a consideravam uma ótima parceira para o filho, e estavam constantemente interessados em saber quando eles se casariam e dariam netinhos a eles. E foi somente depois disso que o Michael decidiu realmente se casar, porque, como já foi dito, né, ele nunca desapontava seus pais. Ele sempre tentava agradá-los e assim que eles começaram a fazer perguntas sobre a união, sobre o casamento, ele enfim decidiu que estava na hora de oficializar o seu relacionamento e que ele iria se casar. Com a ajuda de seus pais, o casal organizou um casamento luxuoso com um belíssimo vestido branco e até mesmo uma limusine. Aconteceu enfim uma cerimônia encantadora e os recém-casados pareciam estar apaixonados e felizes com uma longa vida pela frente. No entanto, alguns poucos parentes e amigos já suspeitavam do lado sombrio do homem e ficaram com um pé atrás em relação àquele casamento. Mas o fato é que tudo aconteceu como deveria e os recém-casados se estabeleceram em uma casa grande e aconchegante na área de Warrington, não muito longe da casa dos pais do Michael. E por falar nele, gente, a verdade é que o Michael não amava a sua esposa, mas como o casamento o tornava normal aos olhos dos seus pais e também de seus parentes e da sociedade, ele entendia que não tinha outra escolha, né? Que ele tinha que ficar casado. A Vicky nunca reclamou com ninguém sobre as constantes traições do marido e ele continuou trocando diamantes, assim como trocava de roupas. No trabalho ele era bem sucedido, recebeu uma promoção e estava ganhando bem e depois foi até transferido para um novo escritório. Nesse novo escritório, a chefe do Michael era uma mulher chamada Carrie Hall, que era 10 anos mais velha que ele, divorciada há muito tempo e criava um filho sozinha. Ao mesmo tempo, a diretora Carrie era bastante atraente, bem cuidada e, como sua posição exigia, determinada e firme. Por muito tempo, ela não deu atenção aos sinais de interesse que lhe eram dados por um jovem subordinado. Então, como já conhecemos bem o perfil do Michael, esse desinteresse por parte da mulher rapidamente se tornou assim, um sinal de que ele deveria entrar em ação. Ele era o conquistador e ele tentava conquistar a mulher de qualquer forma. Até que cerca de 1 mês depois, a Carrie cedeu a um encontro. Com o passar das semanas, eles se tornaram amantes e começaram a se encontrar regularmente em quartos de hotel. A Carrie era uma mulher madura e muito autoconfiante, mas não negava que estava lisonjeada pela atenção de um homem tão jovem e também não se opunha a experimentar algo novo. Assim, o Michael pôde realizar com ela as fantasias que sua modesta esposa não ousava. Ele constantemente mentia para a esposa sobre atrasos no trabalho, participação em treinamentos corporativos e assim por diante. E contava para a amante como estava infeliz no casamento, que a união era um erro da juventude e dizia que estava pronto para se divorciar, mas que a esposa não o deixava. Esse relacionamento com a Carrie durou mais ou menos
Um ano, pessoal, após iniciar o relacionamento secreto com o Michael, a Carrie começou a dar preferência a roupas com mangas compridas e gola alta. E a gente já sabe que era uma estratégia para esconder os hematomas e até mordidas que ela tinha no pescoço. Alguns meses depois, a Carrie confessou a uma amiga que o seu amante adorava experimentar coisas diferentes e mostrou uma profunda marca de mordida em seu peito que o Michael tinha deixado. Além disso, em seu pescoço haviam marcas de apertos de suas mãos e em seus pulsos haviam marcas das cordas com as quais o namorado gostava de amarrá-la para que ela estivesse completamente sob o seu poder. A amiga ficou horrorizada e sugeriu que a Carrie fosse à polícia, mas ela se recusou, observando que tudo aquilo era consensual e que na maioria das vezes ele a avisava sobre o que iria fazer, mas o processo em si costumava sair do controle durante o ato. Ela contou também a essa amiga que o Michael adorava apertar o seu pescoço, dizendo que isso aumentaria as sensações agradáveis dos dois. Mas algumas vezes ele se empolgava tanto que ela acabava perdendo a consciência por alguns segundos. E a essa altura o Michael já não negava mais sua infidelidade matrimonial, e mesmo assim a Vicky continuava achando que ele em breve mudaria, quando fosse pai talvez. Apesar do marido já ter dito abertamente que estava encontrando outras mulheres, a Vicky decidiu conduzir sua própria investigação e olhou no celular do marido enquanto ele dormia. Ela encontrou inúmeras mensagens entre o Michael e a Carrie e também várias outras garotas que ele nem se dava mais ao trabalho de apagar. O conteúdo era bastante íntimo e havia diversas nudes na galeria do celular. E então a Vicky ficou chocada com tudo aquilo. Ela arrumou suas coisas e decidiu se mudar temporariamente para a casa de sua melhor amiga. Mas naquela altura ela não contou nada sobre o que estava acontecendo para os seus pais, porque estava com medo de preocupá-los. Aliás, a sua família achava que ela estava casada e feliz, e caso descobrissem da infidelidade do rapaz, eles insistiriam no divórcio. Mas apesar de saber tudo sobre a safadeza do marido, a verdade é que a Vicky continuava apaixonada e não queria se separar dele. Ela acreditava mesmo que tudo aquilo era apenas uma fase e que ela seria capaz de transformá-lo em outra pessoa. Ela escreveu uma carta romântica para o Michael, confessando seu amor por ele e chamando-o de homem mais importante da sua vida. Ao mesmo tempo, ela admitiu que sabia de suas traições e não queria aceitar que ele continuasse saindo com outras mulheres. Mas o Michael não ficou nem um pouco emocionado com a mensagem da esposa. Ele queria que as coisas continuassem exatamente como estavam. Ele queria uma esposa quieta e submissa, sempre pronta e esperando por ele em casa, e que ela continuasse tolerante com suas manias peculiares. Os dias foram passando e a mulher continuou morando na casa da tal amiga, então o Michael percebeu que era hora de agir. Ele rapidamente descobriu onde a mulher estava ficando e de joelhos pediu para ela voltar para casa. Vicky então ficou toda iludida e retornou para casa acreditando que o marido era um novo homem. No entanto, como já era previsível, o Michael continuava a encontrar outras mulheres, incluindo uma jovem colega de trabalho chamada Karen Wilson. A Karen Wilson, pessoal, estava noiva, mas o Michael a perseguia incansavelmente. Ele terminou seus encontros com a diretora da empresa, a Carrie, e convenceu a Karen a sair com ele. Ele explicou que estava em um processo de divórcio, porque a sua esposa Vicky era louca, infiel e saía com vários rapazes. Por outro lado, a Vicky começou a ficar desconfiada novamente e decidiu investigar seu marido e rapidamente encontrou provas da infidelidade do Michael em seu laptop de trabalho. Ela confrontou o marido e dessa vez ela deu um escândalo. O Michael até tentou se desculpar, mas a Vicky ameaçou contar tudo para os seus pais. E vocês já sabem que o Michael odiaria desapontar os seus pais, né, gente? Por fim, a Vicky salvou as mensagens trocadas entre o Michael
e a sua amante, bem como outras provas da infidelidade do homem, e ele já não tinha mais como se desculpar. E daqui pra frente, gente, foi só ladeira abaixo. Isso porque os dois começaram a discutir feio e a Vicky começou a ameaçar o marido, dizendo que contaria tudo para os seus pais sobre toda a sua safadez oculta. E o Michael ficava cada vez mais irritado com isso, porque jamais aceitaria que seus pais descobrissem que ele não valia nada. Então ele começou a agredir a sua esposa. Em uma dessas agressões, a Vicky se levantou e disse que iria falar com os pais do Michael imediatamente. Ela dirigiu-se para a porta, mas seu marido a alcançou e a atingiu 2 vezes na cabeça com uma caixa pesada. Depois que ela desmaiou, ele apertou sua garganta com muita força com as mãos até que ela parasse de respirar. Na sequência, ele enrolou o corpo em um cobertor, embalou em vários sacos de lixo grandes e levou o pacote para sua garagem. O Michael então rapidamente limpou a casa, removeu os pertences da sua esposa e ligou para a Karen, convidando-a para uma festinha íntima. Ela foi até lá, eles jantaram, fizeram amor na sala e depois no quarto onde ele tinha acabado de tirar a vida da sua própria esposa. No dia seguinte, o Michael informou aos seus pais que a sua esposa o deixou, fugindo com outro homem. Ele foi até a casa dos seus pais e chorou muito no ombro da sua mãe, mostrando mensagens da sua esposa que, na verdade, ele mesmo tinha enviado do celular dela. As mensagens diziam que ela tinha se apaixonado por outro homem, decidiu viver com ele e pediu para não ser incomodada por ninguém. O Michael também enviou mensagens do celular da Vicky para os pais dela, dizendo que ela se apaixonou por outro homem e pediu para que ninguém a procurasse e respeitasse o seu espaço. E essa mensagem era bastante esquisita, porque os pais da jovem tinham bastante intimidade com ela e não acreditaram que foi ela mesma que enviou as mensagens. Eles foram até a casa do Michael para conversar, mas a versão dele da história só levantou mais dúvidas, e então eles decidiram ir até a delegacia de polícia. Uma grande investigação teve início com descobertas macabras e uma tentativa de fuga. No dia 1º de dezembro de 2009, o Michael comprou uma pá, vários metros de corda, panos e alvejantes de uma loja de ferragens, mas não conseguiu se livrar do corpo, porque no mesmo dia a polícia visitou a sua casa. Naquele momento a polícia não encontrou nada de errado, mas o comportamento e a história do Michael eram bastante suspeitos. Na casa não haviam roupas, documentos ou pertences pessoais da mulher desaparecida, o que poderia indicar que ela havia partido mesmo. Só que o laptop da Vicky estava no quarto e a polícia o apreendeu para inspeção. Lá eles encontraram as capturas de tela das mensagens entre o Michael e suas amantes, e foi então que os investigadores decidiram fazer uma solicitação de geolocalização para o celular da Vicky. E então eles descobriram que o telefone esteve o tempo todo na casa do casal. Depois disso, os policiais visitaram novamente a residência e realizaram uma busca mais minuciosa, finalmente desembrulhando um pacote estranho na garagem. A descoberta chocou a todos os presentes. E para piorar ainda mais as coisas, o Michael simplesmente desapareceu do mapa. Ele tinha levado uma carteira com bastante dinheiro e por vários dias conseguiu se esconder dos policiais. Mas quando o dinheiro acabou, o Michael recorreu a uma de suas amantes, cujo nome era Levínia, e até pediu para morar em sua casa por algum tempo. Em uma noite fria e silenciosa, a moça estava assistindo TV quando viu no noticiário que o seu amante estava sendo procurado por assassinar sua esposa e imediatamente denunciou o homem à polícia. No momento da sua prisão, o Michael chorou muito e afirmou ser inocente de qualquer coisa. Ele insistiu que sua esposa morreu durante uma brincadeira íntima, quando ela pediu para ser estrangulada com um cinto e ele exagerou. No entanto, os peritos forenses descobriram que a mulher foi atacada por trás, estrangulada pelas mãos do agressor e que havia 2 hematomas extensos em sua cabeça,
que foram causados quando ela ainda estava viva e que definitivamente não tinha nada a ver com as supostas relações íntimas defendidas pelo suspeito. Aliás, como ele se declarou inocente de todas as acusações, o seu caso foi a julgamento. O julgamento começou em janeiro de 2010. O réu continuava insistindo que a morte da sua esposa foi um acidente e esperava por clemência. No entanto, os resultados da autópsia apresentados pelos especialistas provaram que o homem friamente atingiu sua esposa 2 vezes na cabeça e depois a privou de oxigênio, escondendo o seu corpo na garagem logo na sequência. Michael Roberts foi considerado culpado por homicídio em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, o tribunal lhe concedeu a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 17 anos de prisão. Ou seja, o criminoso tem chances de ser libertado em 2027. E se isso acontecer, é lógico que eu volto aqui para contar para vocês se ele foi ou não solto. Eu acho difícil porque essa questão da liberdade condicional sempre tem um comitê que avalia muito, né, a questão ali se a pessoa, se o acusado está apto à liberdade condicional ou não. E como no caso do Michael ele já tem todo esse histórico, né, de violência durante as relações íntimas, eu acredito que seja difícil alguém liberar ele para liberdade condicional, porque ele pode simplesmente tirar a vida de outra pessoa e depois alegar que foi durante uma brincadeirinha na hora H, né? Enfim, não sei, porque não sou eu que vou julgar, mas eu acredito que vai ser difícil dele sair sim em 2027, mas eu volto falando para vocês se isso aconteceu ou não. Bom, pessoal, é claro que eu quero saber a opinião de vocês também, então conta para mim aqui embaixo. Opa! Calma, microfone. Então conta pra mim aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso, qual que é a sua opinião sobre o Michael. Eu fico por aqui, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o like que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.